fica sabendo aí dessa arrogância do mestre Ip. Ni hao, eu sou o Anderson, instrutor de Kung Fu. E hoje eu trago um vídeo mais do que especial para vocês. Eu trago um vídeo sobre a história do mestre Ip, né? Mestre Ip Man, que é o mestre de Wing Chun, que todo mundo conhece aí dos filmes do Grande Mestre, que já foi estrelado aí pelo Donnie Yen, que já foi interpretado por diversos outros atores. Mas antes de trazer o vídeo, eu quero que você, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos. A história do mestre Ip, ela é recheada de confusões, revoltas, né, vícios também, e de grandes feitos e grandes discípulos, não é? Mestre Ip era conhecido por ser um brigão na sua adolescência, na sua juventude, mas depois, com o tempo, ele adquiriu um pouco mais de sabedoria, acalmou um pouco esse seu temperamento um pouco violento e agressivo e prosseguiu como um grande mestre. Mestre Ip nasceu em Foshan no ano de 1893, no dia 1º de outubro. Lá em Foshan, ele pertencia a uma família abastada, né, com um poder financeiro bom, e eles moravam em um templo. Esse templo era dirigido por um mestre de Wing Chun chamado Shan Hua Shun, ou Shan Hua San, né, que foi o primeiro mestre do Ip Man. Shan Hua San já era um mestre de idade, não é? E Ip Man foi o seu 16º discípulo, 16º e último, já que quando o mestre Ip começou os treinos com o mestre Shan, ele tinha 12 anos de idade e pouco tempo depois o mestre Shan teve um leve AVC. Depois desse AVC, o mestre Shan decidiu se aposentar e foi morar na sua cidade natal. Mestre Ip continuou os seus treinamentos com o seu discípulo mais velho. E lá para os seus 16 anos de idade, Mestre Ip já se muda para Hong Kong a fim de continuar os seus estudos e finalizar os seus estudos. Ele vai para o colégio de São Estevão. Lá em Hong Kong, ele tem um amigo chamado Lai. Ali, pelas suas andanças, Mestre Ip, já com a sua fama de brigão, com a sua personalidade já um pouco mais forte, ele arranja diversas brigas e sempre ganha essas brigas, sempre ganha esses confrontos por conta da sua habilidade no Wing Chun, né? O Wing Chun, que tem um estilo bem direto de ataque e defesa, é uma eficiência comprovada sempre por seguir uma linha muito reta, ser muito direto ao assunto. Então o Mestre Ip, ele começa a ganhar a maior parte das suas brigas, e isso dá aquela inflada no seu ego. Lá para 6 meses depois que ele se encontra em Hong Kong, esse mesmo amigo Lai comenta que um mestre amigo do seu pai está morando com eles lá um tempo, né? E ele fica sabendo aí dessa arrogância do Mestre Ip.我打傷佢嘅，咁就話係你個朋友，打完交咪變成朋友咯。咁你點解要打佢啊？老闆啊，不如你帶佢嚟，帶佢嚟敷藥。敷藥帶佢嚟俾我打兜佢一鑊啊！等佢以後唔好話我哋中國人係差啲自卑。 Só que Mestre Ip já estava com a bola toda para cima e esse mestre convida o Mestre Ip para um treino de combate amigável. Mestre Ip, já movido pela sua arrogância, ele aceita esse convite, mas encara mais como um desafio mesmo. Lá ele começa a conversar com esse tal mestre e começa troca de amenidades, uma troca de farpas, né? 我仲以為乜嘢正宗，以為你跟五梅書大學嘅添。 E, indo direto ao assunto, Mestre Ip, que na época não era mestre ainda, né? Mas ele desafia diretamente esse mestre. Esse senhor, porque na época ele já era um senhor, ele encara o Mestre Ip de cima a baixo e fala: bom, você me parece ser discípulo do mestre Shan Hua San. E
eu tenho uma pergunta pra você. Ele já começou a te ensinar pelo menos o Chun Kill, né? Mestre Ip nem se atenta a isso, né? Mas beleza, ele aceita o desafio e os dois vão pro confronto. Cara, numa sequência aí de várias quedas, de várias imobilizações, esse tal mestre domina a Ip e ele não tem nem chance de poder contra-atacar esse mestre, né? Perde diversas vezes nesse mesmo dia. Ele se sente um pouco humilhado, né? Aquela arrogância, aquele inflar dele dá aquela murchada. Com essa primeira derrota do Ip, ele se sente extremamente envergonhado, se sente extremamente para baixo, porque antes ele ganhava de todo mundo e de repente perde pro senhor. E é aí que tá. Esse senhor, esse mestre, revela sua verdadeira identidade. Ele, na real, é o mestre Long Beak, né? Que é discípulo direto do mestre Leung Jan, que é o professor e mestre do mestre Shenhua San, que foi o mestre do mestre Ip. Ou seja, ó a volta que isso deu, cara. Olha o plot twist. 知高人尊姓大名呢？我叫做梁碧，佛山人個個都稱我做先生碧。李書公梁贊就係我嘅伯爺。E o mestre Ip, surpreso com aquela situação, putz, tomei um pau desse cara que na realidade tá acima da hierarquia, né? Ele que devia respeitar o mestre, arrogantemente o desafiou e vamos pra cima, né? Perdeu feio, foi embora. Um tempinho depois ele desafia novamente esse mestre e perde. Perde novamente, perde feio, perde rude. E ali a moral dele já estava acabada. E o mestre Long Beak fala pro Lai, amigo do Ip, fala: bom, conversa lá com seu amigo, fala com, pô, ele tem habilidade, ele tem conhecimento. O cara realmente, ele é uma máquina. Só não ganhou de mim porque, só faltou falar isso, só não ganhou de mim porque eu sou bom pra caramba. Lai vai e conversa com o Ip. Ip fala que não tem muita coragem de olhar na cara do mestre e tal, enfim. Mas ele é convencido e se torna discípulo do mestre Long Beak. É justamente por reconhecer a superioridade. Ali para 1911 a coisa fica um pouquinho feia, porque é o ano da morte de Long Beak. Já para 1917, com seus 24 anos de idade, mestre Ip decide retornar para Foshan. Ele já tinha concluído ali seus estudos e lá ele começa a sua carreira de policial. Pois é, para quem não sabe, o mestre Ip foi policial aí durante um bom tempo. Nessa mesma época, ele já ensinava Wing Chun para seus amigos esporadicamente, assim. Então ele ensinava para seus amigos mais próximos, como ele já era policial, para alguns oficiais seus ali ele ensinava também uma técnica ou outra, ele ia ensinando, né? Justamente até para aumentar a eficiência da polícia. Ali ele cria alguns discípulos, mas não discípulo assim, é mais aquele parceiro de treino, né? Dos seus discípulos, alguns se mostram grande habilidade, só que nunca foi muito para frente essa questão de continuar ensinando. 2 discípulos dele em Foshan continuam ensinando, mas depois de um tempo eles param, né? Então não se abriu nessa época grandes academias da linhagem do mestre Ip. Mestre Ip, na época da Segunda Guerra Sino-Japonesa, morava com um de seus discípulos e só retornou a Foshan, né? Ele tinha saído de Foshan justamente por conta dessa guerra. Ele só retornou a Foshan no final dessa guerra. É importante salientar uma coisa: nessa época ele já tinha conhecido a sua primeira esposa, já tinha tido filhos com ela, né? E mantinha até então uma relação saudável com ela. Então, quando ele retorna para Foshan, lá em 1949, ele começa a ensinar Wing Chun pro seu filho, Ip Ching, né? E no fim de 49 acontece uma coisa interessante, que é a Revolução Cultural, a Revolução Comunista que teve na China.